intenção da nossa visita é apresentar a posição do Senado Federal em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro e, naturalmente, uma posição de repúdio, de indignação, de preocupação, mas, ao mesmo tempo, a concretude de uma ação efetiva que, uma vez realizado o trabalho pela Polícia Legislativa, no próprio dia 8, de contenção, de identificação e de apuração de autoria e de materialidade dos crimes que foram praticados no âmbito do Senado Federal, imediatamente a Advocacia do Senado tomou pé desses elementos colhidos pela Polícia Legislativa, foram efetuadas prisões no âmbito do Senado Federal, igualmente a apreensão de objetos, inclusive armas, especialmente armas brancas, né? Facas, machadinha, estilingue, que contribuíram para os danos e também as ameaças feitas à Polícia Legislativa que fazia a contenção. E efetuadas as prisões e feitas as apreensões, foram lavrados todos os documentos, o que reputo necessário, transmitir à Advocacia do Senado, é que pudéssemos ter agilidade na materialização da representação criminal ou do pedido de providências criminais ou notícia-crime, como se queira denominar. Nós definimos por denominar representação criminal, em relação àquelas pessoas desde já identificadas, cujos elementos já existem de autoria e de materialidade, sugerindo e tomando a liberdade de sugerir a Vossa Excelência como titular da ação penal e como formador da opinião de elite, e que se possam tomar providências de cunho cautelar também. E as cautelares estão aqui sugeridas nessa peça de representação, e não é nada além do que, de fato, a sugestão à Procuradoria da República, para que este órgão possa capitanear a condução do processamento dessas pessoas nas instâncias próprias do Poder Judiciário. Então, essa é a razão de ser da nossa visita, de forma muito singela, é a apresentação dessa representação criminal contra essas pessoas que já foram identificadas e presas, sem prejuízo de outras representações que possam vir a partir da identificação de novos fatos e novos autores de crimes, sobretudo aqueles que tenham financiado e contribuído intelectualmente para a prática desses crimes no dia 8 de janeiro. Nós optamos, no âmbito do Senado Federal, de manter sob sigilo essa representação e, obviamente, apresentada à Procuradoria da República, e fica a critério da Procuradoria-Geral da República o levantamento ou não do sigilo. Como há sugestão de medidas cautelares, eu reputo que era adequado, antes de apresentar a Vossas Excelências, que se mantivesse o sigilo dos termos da representação, dos nomes veiculados, dos dados informativos relativamente a essas pessoas e aos fatos. Então, essa é a razão de ser. Quero aqui externar a nossa sincera preocupação com os desdobramentos disso, o nosso objetivo e o nosso desejo de que haja o máximo de empenho do Ministério Público Federal, todo ele que é uno e indivisível, desde o Procurador-Geral da República até as instâncias nos estados do Ministério Público Federal, para coibirmos em repreensão esses fatos e evitarmos que outros fatos possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir. E nós temos que evitar esse sentimento de impunidade. Então, essa é a razão de ser. Como presidente do Senado, quero agradecer a disponibilidade de me receber e de receber, consequentemente, essa representação instruída com diversos documentos para apreciação do Ministério Público Federal. Presidente Rodrigo Pacheco, em nome do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão máximo do Ministério Público Brasileiro, todos submetidos ao controle e fiscalização do Senado Federal, do qual Vossa Excelência muito honra na presidência, a nossa casa histórica, a Casa Alta. Este Procurador-Geral constituiu grupos de trabalho exatamente para, certamente, com o trabalho que Vossa Excelência já indica ter feito, a Advocacia do Senado, de identificação da autoria e da materialidade dos fatos ilícitos cometidos, sejam aqueles meramente danosos, mas, mais que tudo, atos preparatórios de qualquer sublevação do regime político, adotarmos providências imediatas. Nós temos um grupo formado
para que entre segunda e terça-feira tenhamos, diante dos elementos coligidos pela Casa do Senado, mover logo a ação penal juntamente com as ações cautelares, ou somente as cautelares, ou o inquérito com as cautelares. O que esse grupo de trabalho, que está sob coordenação do Dr. Carlos Frederico Santos aqui presente, que é o coordenador da 2ª Câmara Criminal, que é o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e que coordena basicamente esses serviços ligados ao 8 de janeiro último. O grupo de trabalho dele vai se dedicar no final de semana para dar uma resposta à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro e ao Senado Federal, que tem essa competência constitucional e que aqui muito nos honra por reafirmar as atribuições do Procurador-Geral e de todo o Ministério Público em suas instâncias distintas, em trazer este material contendo ilícitos ocorridos no último domingo e que nós vamos nos debruçar com a rapidez e com a confiança de que é preciso responder aos fatos, porque o nosso maior valor constitucional é a democracia. Como Vossa Excelência sabe, eu tenho reafirmado ao longo desses 3 anos e meio que estou aqui à frente do Ministério Público, o Ministério Público, por dever constitucional, deve velar pela ordem jurídica e pelo regime democrático. E, neste momento, em especial, o nosso Ministério Público está totalmente voltado para a apuração dos responsáveis, identificação dos responsáveis e buscar a punição dos culpados. Com certeza, o colega Carlos Frederico já começa a trabalhar hoje mesmo para ver se na segunda ou na terça-feira tenhamos oferecimento das denúncias penais que instauram a ação penal ou só as cautelares ou só o inquérito. Dessa forma, eu espero que todo esse esforço da Advocacia do Senado, sob a direção de Vossa Excelência, logre êxito, porque nós somos a instituição encarregada por Vossa Excelência, como o chefe, o representante do Congresso Nacional, para promover a ação penal. Muito agradecido pela confiança, nós jamais faltaremos com o nosso dever e juramento com a Constituição Federal, como feito muitas vezes perante Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, obrigado. Aqui a representação, na verdade, aos desdobramentos de inquérito ou desde já de ação penal, e há uma preocupação que eu particularmente tenho em relação a esse tema, que não só a persecução criminal que possa impor uma condenação criminal e as cautelares de natureza penal em relação a essas pessoas que praticaram esses crimes, mas também algo que me toca, que é a reparação do dano civil em função dos danos causados no Senado Federal. Nós já fizemos um levantamento ainda preliminar, do custo disso, é um dano milionário, de quebra de vidro a portas, a tapetes, obras de arte, enfim, são danos realmente muito concretos e muito efetivos, de uma grande magnitude. Então nós vamos codificar isso. E, naturalmente, que embora a instância própria seja juízo cível, através de uma ação de reparação de danos da Advocacia Geral da União, juntamente com a Advocacia do Senado, naturalmente que no âmbito penal também as medidas cautelares de cunho patrimonial, como bloqueio de ativos, arresto, sequestro, enfim, aquilo que couber, é importante também para nós garantirmos essa reparação do dano, porque não é justo que a sociedade brasileira, o erário, o povo brasileiro, pague pelos danos causados por uma minoria extremista que pretendeu fazer um golpe no país. Então, esse pedido também faço, está externado aqui, relativamente a essa preocupação. Obviamente que o objetivo principal é a punição de natureza penal no menor espaço possível em relação a essas pessoas. E quero agradecer em nome do Senado e externar, por último, a nossa plena confiança, respeito e crença na instituição do Ministério Público Federal. Titular da ação penal, vela e zela
pelos direitos difusos, pelos direitos individuais, pelas garantias fundamentais. Então, é uma instituição muito importante para o nosso país, desde 1988, com muitas prerrogativas, muitos deveres também, e que quero aqui externar nossa confiança. Certamente o Ministério Público Federal, chefiado por Vossa Excelência, doutor Augusto Aras, haverá de dar uma resposta muito breve e imediata à sociedade brasileira em relação a esse episódio. Tenha certeza, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. E aqui a representação, eu vou... Tá? O advogado você vai entregar também a documentação. A documentação que instrui. Perfeito. Tá bom. Muito obrigado. Tá? Bom ano, presidente. Bom, falando. Bom trabalho para o senhor, conte para o Senado. Se precisar de alguma informação, nós estamos à disposição. Conte, tá? Também estamos à disposição. Muito obrigado.